O ar na vasta sala de jantar da casa no Cosme Velho era pesado e perfumado. Carregava a umidade característica de uma noite de verão carioca, que se agarrava às paredes altas e teimava em entrar pelas frestas das janelas fechadas. Misturava-se ao cheiro de peru assado com ervas, ao aroma de madeira antiga e cera do assoalho de jacarandá, e ao perfume adocicado dos jasmins do jardim, que pareciam querer testemunhar os eventos da noite. Acima de tudo, o ar era denso de expectativas. Na cabeceira da longa mesa imperial, iluminada por um lustre de cristal tcheco, cujos pingentes tremiam com a mais leve vibração, sentava-se a aniversariante, Dona Elvira. Aos 92 anos, sua figura era um paradoxo. A pele, fina como papel de arroz, cobria uma estrutura óssea delicada, e as mãos que repousavam sobre o colo tinham as veias salientes de uma vida longa. No entanto, sua postura era impecavelmente ereta, e seus olhos de um castanho escuro e límpido não possuíam a névoa da senilidade. Pelo contrário, brilhavam com uma lucidez cortante, observando tudo, absorvendo cada palavra, cada gesto, cada sorriso forçado. Ao seu redor, o clã Medeiros se exibia. Seus sobrinhos netos, suas esposas e os filhos destes. Roberto, o primogênito da geração que estava no poder, CEO da Medeiros Holding, era o retrato do sucesso corporativo. Terno de linho italiano, cabelo grisalho nas têmporas cortado com precisão milimétrica e um relógio suíço que, sozinho, poderia comprar a casa de qualquer um de seus funcionários. Ele se levantou, a taça de vinho do Porto na mão, um sorriso ensaiado no rosto. Ele se via como o patriarca em treinamento, o guardião benevolente da família, incluindo a pobre tia Elvira. Um brinde. Sua voz de barítono, acostumada a dar ordens em salas de reunião, preencheu a sala, silenciando os murmúrios. A nossa querida, nossa rocha, tia Elvira, 92 anos, uma vida de simplicidade, de devoção silenciosa, um verdadeiro farol de resiliência para todos nós. Ele fez uma pausa dramática, varrendo a mesa com um olhar que ele acreditava ser de carinho, mas que transbordava condescendência. Em nome de toda a família, agradeço por seu exemplo. A senhora nos ensinou, com sua vida reclusa e modesta, a dar valor ao que conquistamos com nosso suor e nossa visão, pois nem todos nascem com a mesma sorte, ou, sejamos honestos, com o mesmo tino para os negócios que nosso avô e nosso pai nos legaram. A concordância foi um coro de sorrisos polidos e acenos de cabeça. Patrícia, a esposa de Roberto, com seu colar de pérolas e expressão entediada, deu um tapinha na mão do marido, orgulhosa. Eles a viam exatamente assim. Uma peça de museu, a solteirona culta que não teve a garra dos homens da família e que vivia confortavelmente da generosidade deles. Uma figura útil para lhes lembrar o quão longe haviam chegado. Elvira apenas inclinou a cabeça. Um sorriso mínimo, quase imperceptível, tocando seus lábios. Seus olhos encontraram, por um instante, os de Lucas, seu sobrinho neto mais novo, sentado no meio da mesa. Lucas, o artista, o desviado da família. Ele não sorria. Seu olhar era de desconforto, quase de vergonha pela fala do primo. Ele ergueu discretamente sua taça em direção a ela. Um brinde silencioso e genuíno. Elvira retribuiu com um piscar de olhos quase imperceptível. Aquele era o seu verdadeiro aliado, embora nem ele mesmo soubesse a extensão da aliança. O jantar prosseguiu com conversas sobre o mercado de ações, a próxima viagem para a neve em Aspen, os problemas com o novo motorista. Elvira comia pouco. Participava com monossílabos, uma presença fantasmagórica em sua própria festa. Finalmente, a sobremesa foi servida e retirada, e o café começou a circular em xícaras de porcelana pintadas à mão. A atmosfera mudou. A conversa morreu. A expectativa, antes uma correnteza subterrânea, emergiu, tornando-se o centro de gravidade da sala. Este era o momento. O clímax da obrigação anual. O momento em que a velhinha, sentindo o peso da idade, anunciaria o destino de seus poucos bens. Roberto ajeitou a gravata, preparando um discurso de agradecimento, pronto para garantir a todos que o legado de tia Elvira, por mais humilde que fosse, seria honrado. Foi então que o roteiro da noite mudou. Com uma lentidão calculada, Elvira pousou a xícara no pires,
O tilintar da porcelana foi agudo e claro, um ponto final no silêncio. Seus olhos, antes apenas observadores, agora pareciam emitir uma luz própria. Ela limpou os lábios finos com o guardanapo de linho, com suas iniciais bordadas, e seu olhar passou por cada rosto, um por um, demorando-se por um segundo em cada par de olhos. Muito obrigada a todos por terem vindo celebrar comigo. Sua voz, surpreendentemente firme e sem o tremor da idade, preencheu o ambiente. Roberto, suas palavras no brinde foram muito reveladoras. Acredito que resumiram, com uma precisão cirúrgica, a exata imagem que vocês cultivaram de mim ao longo de 70 anos. Roberto, incapaz de detectar a ironia, inflou o peito. Apenas a verdade, tia. Dita com o maior carinho e respeito. Respeito. Elvira repetiu a palavra, saboreando-a. É uma via de mão dupla, não é mesmo? Geralmente funciona melhor quando se baseia na verdade completa. E hoje, no meu 92º aniversário, decidi que esta família está mais do que na hora de um banho de verdade. Ela fez um gesto quase imperceptível com a cabeça na direção da porta, como se estivesse esperando por aquele sinal. Um homem de meia idade, terno escuro e expressão neutra, que passara a noite inteira em pé, discreto como um móvel, adentrou a sala. Ele carregava uma pasta executiva de couro preto. Colocou-a sobre a mesa, ao lado do prato de Elvira. Fez uma leve reverência e recuou, voltando à sua posição de sentinela. A confusão era uma onda que quebrava em cada rosto. Beatriz, irmã de Roberto, franziu a testa, a maquiagem impecável vincando. Tia, o que significa isso? Se é sobre o testamento, não precisa de todo esse teatro. Nós cuidaremos de tudo. Oh, não se preocupe, minha querida, disse Elvira, abrindo a pasta com mãos que, de repente, pareciam incrivelmente fortes e estáveis. Isto não é sobre o meu testamento, é sobre o de vocês. O silêncio que se seguiu foi profundo, absoluto e aterrorizante. O único som era o farfalhar dos papéis que as mãos enrugadas de Elvira começaram a organizar sobre a toalha de mesa, como um general preparando seu mapa de batalha final. Para decifrar o enigma daquela noite, era preciso mergulhar nas águas profundas do passado, muito antes da Medeiros Holding existir. Era preciso conhecer Elvira Medeiros, não como a matriarca executando seu cheque-mate, mas como a jovem brilhante cuja existência foi a primeira peça movida nesse tabuleiro de xadrez que durou uma vida inteira. Nascida em 1932, na opulência de uma fazenda de café no interior de São Paulo, Elvira era uma anomalia, filha única do coronel Jacinto Medeiros. Um homem poderoso e tradicional, ela possuía uma mente que se movia com a velocidade e a lógica de um motor, enquanto o mundo ao seu redor ainda andava a cavalo. Seus irmãos mais velhos, Inácio e Alberto, eram a imagem do pai. Homens da terra, práticos, cuja inteligência se media em sacas de café e hectares de terra. A de Elvira se media em equações, em análises de mercado, na poesia de Drummond e na prosa de Maquiavel, que ela lia às escondidas na vasta biblioteca do pai. O coronel Jacinto via a filha com um misto de admiração e profunda melancolia. Certa vez, após Elvira, com apenas 16 anos, ter-lhe explicado por que a variação do preço do transporte marítimo impactaria mais seus lucros do que a praga que atingia o cafezal vizinho, ele suspirou e disse à esposa: "Esta menina tem a mente de um titã presa no corpo de um passarinho. Que mundo cruel é este que dá asas a quem não pode voar?" Seu testamento, anos mais tarde, foi o eco exato desse sentimento. Todo o império, as fazendas, os armazéns no Porto de Santos, as contas bancárias poupudas, foi dividido entre os filhos homens. A eles, o poder e a responsabilidade. A Elvira coube uma pensão vitalícia generosa, uma gaiola de ouro desenhada para mantê-la segura, confortável e, acima de tudo, impotente. Seus irmãos, cumprindo o que consideravam seu dever filial, a instalaram na bela, porém isolada, casa do Cosme Velho. Eles a amavam, sem dúvida, mas com um amor protetor que era, em sua essência, um ato de subestimação. As visitas eram rituais de condescendência. Não se preocupe com as finanças, Elvira. Sua cabecinha não foi feita para isso. Deixe os problemas conosco.
dizia Inácio, o mais velho, afagando-lhe a cabeça como se ela fosse uma criança. Assinamos um novo contrato de exportação. Os termos são complicadíssimos, mas o resultado é que sua pensão está mais do que garantida, completava Alberto, orgulhoso de sua própria magnanimidade. Eles se viam como seus provedores, seus guardiões, e ela, com uma sabedoria que eles jamais compreenderiam, permitiu que acreditassem nisso. Ela sorria, agradecia e os parabenizava. A narrativa da coitadinha Elvira se solidificou, petrificou-se e foi passada como herança para a geração seguinte. A vida de Elvira, vista de fora, era um poema de monotonia e simplicidade. Manhãs dedicadas ao seu jardim, onde cultivava orquídeas raras com a paciência de uma cientista e a delicadeza de uma artista. Tardes passadas na poltrona de couro, gasta de sua biblioteca, um gato persa chamado Voltaire, dormitando em seu colo. Aos olhos da família, ela era a personificação da inércia. As visitas de seus sobrinhos netos eram a prova disso. Roberto chegava sempre apressado, o celular vibrando no bolso. Sentava-se na beirada do sofá, olhava o relógio a cada 5 minutos e despejava um monólogo sobre suas conquistas. Tia, a Medeiros Holding está prestes a fazer uma aquisição hostil. É uma jogada de mestre, complexa, um xadrez de alto nível. Estamos falando de cifras que a senhora nem conseguiria escrever. Ele saía deixando para trás o cheiro de seu perfume caro e a sensação de dever cumprido. Beatriz trazia os filhos barulhentos, que olhavam para a casa antiga como um cenário de filme de terror. As conversas eram superficiais, um desfile de trivialidades da alta sociedade. Apenas Lucas era diferente, o sobrinho neto que trocou a promissora carreira em administração por um ateliê empoeirado em Santa Teresa. Lucas não visitava, ele frequentava. Chegava sem avisar, com pão de queijo quente da padaria, e se sentava no tapete persa desbotado da biblioteca. Ele não falava de si mesmo. Ele perguntava: Tia, o que esse livro de Schumpeter quer dizer com destruição criativa? Parece algo que meu primo Roberto adoraria, mas acho que ele não entenderia o criativa. E Elvira explicava, não como uma professora, mas como uma debatedora, e seus olhos brilhavam. Sabe, tia, ele confessou uma tarde, às vezes me sinto um impostor na minha própria família. Todos são tubarões e eu sou um peixe palhaço. Elvira sorriu, um sorriso genuíno e raro. Não há nada de errado com peixes palhaço, meu querido. Eles entendem de ecossistemas. Sabem viver em simbiose. Os tubarões só sabem devorar. E muitas vezes acabam devorando a si mesmos. Era nesses momentos que a verdadeira Elvira, a estrategista, a filósofa, a gigante adormecida, se revelava. A família via a casa antiga e a vida simples como o troféu de consolação dela. Mal sabiam que a casa era seu quartel-general, e sua vida simples, a camuflagem perfeita. O plano de Elvira não nasceu do veneno do ódio, mas do antídoto do arrependimento. A semente foi plantada não por ela, mas por seu pai, em seu leito de morte. Nos últimos dias de sua vida, o coronel Jacinto, um homem reduzido pela doença a um frágil invólucro de suas antigas certezas, chamou Elvira ao seu quarto. Os irmãos não foram convidados. A porta foi fechada, e o ar ficou pesado com o cheiro de doença e de palavras não ditas por uma vida inteira. Minha filha, e a voz do patriarca era um sussurro áspero, um som de folhas secas se arrastando. Eu fui um tolo. Pior, fui um covarde. Seus olhos, antes tão imponentes, agora estavam turvos de lágrimas e remorso. Eu vi a sua luz, mas tive medo dela. O mundo não estava pronto para uma mulher como você. E eu não estava pronto para lutar contra o mundo por você. Eu a protegi. Mas, na verdade, eu a aprisionei. Elvira segurou sua mão ossuda e fria. Não havia o que dizer. O tempo para palavras de consolo havia passado há muito tempo. Não posso reescrever o testamento. Ele continuou, a respiração entrecortada. Seus irmãos, eles se destruiriam. A ganância deles, o orgulho, é um monstro que eu mesmo criei. Mas eu guardei algo que eles sempre desprezaram. Com esforço, ele apontou para a gaveta inferior de seu pesado criado mudo. Abra. Lá dentro, empoeirados e esquecidos, estavam 2 envelopes.
O primeiro continha a escritura de um lote de terra pedregoso e íngreme no interior de Minas Gerais, uma propriedade que viera com o dote de sua mãe e que sempre fora motivo de piada na família, o Morro Inútil. O segundo continha uma pequena carteira de ações. Eram papéis de uma empresa recém-criada pelo governo, a Telebrás, e de uma outra, minúscula e privada, que fabricava uns componentes eletrônicos que ninguém entendia direito, chamada Eletrônica Alvorada. É quase nada, eu sei, ele sussurrou. Mas sua mente, Elvira, sua mente é a maior fazenda que eu poderia lhe dar. Cultive-a. Naquela noite, após o funeral, enquanto a casa ecoava com os lamentos performáticos de parentes distantes, Elvira se trancou em seu novo quarto na casa do Cosme Velho. Ela não chorou. Espalhou a escritura e os certificados de ações sobre uma escrivaninha. Não era quase nada, era tudo. Era um ponto de partida. Era a mais pura forma de desafio. Ali, sob a luz de um abajur solitário, ela não traçou um plano de vingança. A vingança era uma emoção barulhenta e ineficiente. Ela traçou um plano de construção, uma vingança cirúrgica. Ela não queria destruir o império dos Medeiros. Ela queria construir o seu, tão vasto e silencioso, que o dele se tornaria, eventualmente, apenas uma pequena província dentro de suas fronteiras. Os primeiros anos foram um exercício de disciplina espartana. Sua generosa pensão era dividida metodicamente. Uma parte para suas despesas mínimas, a outra, investida. As noites não eram para romances, mas para os diários oficiais, para relatórios de mercado, para livros de geologia e manuais de investimento que ela encomendava pelo correio sob um pseudônimo. Ela aprendeu sobre o direito de mineração, sobre o mercado de capitais, sobre a arte da aquisição alavancada. Com uma parte de suas economias, ela contratou, através de uma carta anônima, um geólogo recém-formado e endividado da Universidade de Ouro Preto para fazer uma análise discreta do Morro Inútil. A resposta chegou 6 meses depois, em um envelope pardo, sem remetente. O coração de Elvira martelava enquanto ela o abria. O relatório era técnico, mas a conclusão era poesia. O solo não era apenas rochoso. Era rico em minério de ferro de altíssima pureza. E, escondido sob as camadas de rocha comum, havia veios significativos de nióbio, um metal que, na época, era uma curiosidade de laboratório, mas que Elvira, em suas leituras noturnas, previra que se tornaria o ouro da era tecnológica. Ela leu o relatório 3 vezes. Então, dobrou-o cuidadosamente e o guardou. Ela não vendeu. Ela não arrendou. Ela esperou. A paciência era sua arma secreta, um recurso que seus irmãos, viciados na gratificação instantânea do lucro, não possuíam. Enquanto eles se endividavam para modernizar as fazendas, celebrando vitórias ruidosas, Elvira operava nas sombras, uma jogadora invisível movendo peças que ninguém mais via no tabuleiro. A semente do remorso de seu pai, plantada em solo fértil e regada com uma inteligência genial, estava começando a fincar raízes que abalariam o mundo. As décadas se desenrolaram como um longo e paciente jogo de xadrez. Os anos 60 e 70 foram o período de acumulação silenciosa de Elvira. As ações da pequena eletrônica Alvorada, que seus irmãos teriam usado para acender um charuto, começaram a se valorizar com a tímida modernização do país. Cada dividendo, por menor que fosse, era reinvestido. Ela abriu uma conta em nome de um advogado de confiança em São Paulo, o Dr. Mendes, um homem cuja lealdade fora comprada não com dinheiro, mas com o respeito intelectual que ele sentia por aquela cliente misteriosa que ele só conhecia pela caligrafia impecável e pelas instruções brilhantes. A grande virada veio no início dos anos 80. A tecnologia começava a explodir globalmente, e as commodities minerais se tornaram estratégicas. O nióbio, antes uma curiosidade, agora era essencial para a indústria aeroespacial e de alta tecnologia. Elvira, através do Dr. Mendes, orquestrou a venda dos direitos de exploração de sua terra para uma multinacional japonesa. A negociação foi uma obra-prima de discrição e estratégia. O valor final, pago em uma conta numerada na Suíça, era uma cifra astronômica, que sozinha superava em várias vezes o patrimônio líquido combinado de seus irmãos. Mas ninguém na família Medeiros jamais soube.
O dinheiro, como um rio subterrâneo, começou a fluir de volta para o Brasil, irrigando o mercado de capitais através de fundos de investimento com nomes anódinos como Aura Capital e Fundo Fênix. Enquanto isso, o império do café da família Medeiros começava a dar sinais de fadiga. Crises internacionais, pragas e a má gestão dos filhos de Inácio e Alberto, que herdaram a arrogância dos pais, mas não a sua ética de trabalho, começaram a cobrar seu preço. Eles decidiram diversificar, fundando uma construtora e uma empresa de logística. Eles se gabavam para Elvira em suas visitas. "Estamos nos reinventando, tia. O futuro é a construção civil", dizia seu sobrinho Heitor, pai de Roberto. Elvira apenas sorria e os parabenizava, sabendo que o Aura Capital, o fundo que havia feito um aporte financeiro salvador na construtora em troca de uma participação minoritária, mas estratégica, era ela. A obra-prima de sua estratégia, no entanto, foi orquestrada no início dos anos 2000. Roberto, jovem, ambicioso e desesperado para provar seu valor, era o diretor de novos negócios da Medeiros Holding. Ele chegou à casa de Elvira um dia, eufórico, o rosto afogueado de triunfo. "Tia Elvira, a senhora não vai acreditar. Eu fiz. Eu convenci meu pai e o conselho. Compramos a Conecta Corp, uma empresa de fibra ótica que vai nos colocar na vanguarda digital. Eles acharam caro, arriscado, mas eu mostrei a eles a minha visão." Elvira, afagando Voltaire em seu colo, ergueu uma sobrancelha delicadamente. "Conecta Corp? Que nome curioso. Nunca ouvi falar." "Claro que não, tia. É um mundo muito à parte do seu", disse ele, com um paternalismo que a divertia. "Mas acredite em mim, essa aquisição foi o meu maior feito. Eu garanti o futuro da nossa família." A ironia era tão sublime que Elvira teve que se conter para não gargalhar. A Conecta Corp era o novo nome da antiga e minúscula Eletrônica Alvorada. Ao longo de 50 anos, Elvira nunca vendera sua participação original. Pelo contrário, usara os lucros da venda do minério para, anonimamente, comprar mais e mais ações, tornando-se a acionista majoritária e silenciosa. A aquisição de Roberto não foi uma jogada dele. Foi uma operação cuidadosamente manipulada por Elvira. Ela permitiu que a Medeiros Holding comprasse a empresa, vendendo-lhes uma fatia suficiente para lhes dar a ilusão de controle, enquanto ela mantinha a maioria acionária através de seus fundos. A visão genial de Roberto foi, na verdade, uma isca que ela lançara anos antes, e ele, em sua vaidade, a engolira com anzol, linha e chumbada. A partir daquele dia, Elvira não estava mais do lado de fora do Império Medeiros. Ela estava em seu coração, controlando sua artéria mais vital, a tecnologia, e ninguém sequer suspeitava. Ela os assistia em capas de revistas de negócios, elogiados por sua audácia, e sorria. Eles eram os arquitetos, os engenheiros, os operários, mas ela, e somente ela, era a dona do terreno. Na semana que antecedeu seu 92º aniversário, a pacata rotina de Elvira Medeiros sofreu uma alteração sísmica, embora invisível para o mundo exterior. As manhãs ainda eram dedicadas às suas orquídeas, um ritual de paciência e cuidado que espelhava sua estratégia de vida. Mas as tardes, antes reservadas à leitura e à música clássica, foram preenchidas por reuniões. Não em sua casa, mas em uma sala de conferências austera e impessoal, no último andar de um edifício no centro do Rio, o escritório do Dr. Mendes. Dr. Mendes, agora um senhor de 70 e poucos anos, com cabelos brancos e a mesma expressão de calma inabalável que caracterizava Elvira, espalhou os documentos finais sobre a longa mesa de mogno. Eram organogramas complexos, escrituras, certificados de ações interligados por uma teia de empresas de fachada e fundos de investimento. Era o mapa de um império construído nas sombras, uma obra de arte da engenharia financeira e da discrição. "Está tudo pronto, dona Elvira", disse ele, sua voz uma mistura de formalidade e admiração profunda. Ele era um dos únicos 2 seres humanos no planeta que conhecia a história completa. A transferência de controle das ações do Fundo Fênix para a sua holding pessoal foi concluída ontem. A partir do momento em que estes documentos forem apresentados, seu controle sobre a Medeiros Holding e todas as suas subsidiárias,
incluindo a Conecta Corp e a construtora, é de 68% do capital votante. É absoluto, irrefutável. Elvira examinou os papéis, não com o triunfo de um conquistador, mas com a atenção meticulosa de um relojoeiro dando a corda final em sua obra-prima. E a reestruturação, Dr. Mendes? A equipe de transição está a postos? Sim. Os termos de demissão para o Sr. Roberto Medeiros, o diretor financeiro e o diretor de marketing estão redigidos, baseados em cláusulas de performance que eles mesmos aprovaram, ironicamente. Ele permitiu-se um leve sorriso. A papelada para a promoção do Sr. Lucas Guedes para a nova vice-presidência de Operações e Estratégia também está pronta. Nossas análises de perfil mostram que ele é a escolha certa. Respeitado pelos funcionários, ético e, ao contrário do primo, ele escuta mais do que fala. Lucas não corre atrás do vento, disse Elvira com um aceno de cabeça. Ele apenas precisa de um mapa e de um bom par de sapatos. Providencie ambos. As visitas pré-aniversário da família naquela semana foram testes finais. Roberto veio exalando autoconfiança. Trouxe-lhe um chale de cachemira caríssimo. Para a senhora se aquecer, tia. O tempo anda virando. A ironia era quase poética. Ele passou 20 minutos reclamando de um membro do conselho particularmente teimoso, um dos homens de Elvira, e de como era difícil liderar visionários. Elvira apenas ouviu, oferecendo-lhe chá de camomila. No dia seguinte veio Lucas. Como sempre, não trouxe presentes materiais. Trouxe 2 horas de seu tempo. Sentaram-se no jardim, sob a sombra de um flamboyant. Ele confessou estar profundamente infeliz. Tia, eu não me encaixo. A agência de publicidade da família quer que eu crie campanhas para vender apartamentos de luxo para pessoas que não precisam deles, usando sonhos que elas não têm. Sinto que estou vendendo a minha alma a varejo. Elvira pousou a mão sobre a dele. Sua pele era enrugada. A dele, jovem e manchada de tinta a óleo. Às vezes, meu querido, ela disse, a voz suave, nosso verdadeiro lugar no mundo não é um lugar que se encontra, mas um que se constrói. Talvez você não esteja no negócio errado, apenas na posição errada. A criatividade não serve apenas para vender coisas. Serve para construir coisas melhores. Tenha só mais um pouco de paciência. Ele a olhou, confuso, mas sentiu um conforto inexplicável naquelas palavras. Na noite anterior ao jantar, a grande noite, Elvira não dormiu. Sentada em sua poltrona na biblioteca silenciosa, com Voltaire ronronando a seus pés, ela não olhava para papéis ou estratégias. Olhava para um retrato a óleo de seu pai, pendurado sobre a lareira. O coronel Jacinto a encarava com seus olhos severos. Um homem de seu tempo, um prisioneiro de suas próprias convicções. Não havia raiva no coração de Elvira, nem sequer o gosto amargo da vingança. Havia, em vez disso, uma profunda sensação de encerramento, de um círculo que demorou quase um século para se fechar. Ela não estava fazendo aquilo para punir, estava fazendo para corrigir, para reequilibrar a balança, para dar voz não apenas a si mesma, mas a todas as mulheres de sua linhagem que foram silenciadas. A colheita, após 70 anos de um cultivo paciente e solitário, estava pronta, e seria farta. A atmosfera na sala de jantar implodiu. O ar, antes pesado de expectativa, tornou-se um vácuo de choque puro. Cada pessoa à mesa estava congelada, os rostos transformados em máscaras de incredulidade. Os olhos de todos estavam cravados na pilha de documentos que Elvira, com a calma de uma deusa da justiça, havia disposto sobre a mesa. Eram organogramas, certidões, contratos de mútuo, relatórios de custódia de ações. Uma arquitetura legal tão complexa e inegável que parecia vibrar com uma energia própria. O testamento de vocês, repetiu Elvira, e sua voz, embora calma, cortou o silêncio como um bisturi, porque a partir de amanhã, o padrão de vida, a carreira e o futuro de quase todos nesta sala dependerão diretamente da minha boa vontade. Roberto foi o primeiro a se libertar do transe. Uma risada curta, estrangulada e desdenhosa explodiu de seus pulmões. Tia, pelo amor de Deus, que piada de mau gosto é essa? Já entendemos, a senhora se sente negligenciada. Quer atenção. Mas isso é um delírio senil. A senhora andou assistindo a muitas novelas. Não, Roberto. Eu andei lendo os balanços financeiros que você assinava sem entender, retrucou Elvira, o tom gélido.
Ela pegou o primeiro documento, uma cópia autenticada. Esta é a escritura da terra em Minas Gerais, o Morro Inútil. Aqui, o contrato de venda de seus direitos de exploração mineral, datado de 1983. E aqui, o extrato da conta na Suíça, que recebeu o pagamento. Este foi o capital inicial de um pequeno fundo de investimento. O nome dele é Aura Capital. O sangue sumiu do rosto de Heitor, pai de Roberto. Ele agarrou a borda da mesa, os nós dos dedos brancos. Aura Capital não era um pequeno fundo. Era um dos mais importantes e misteriosos acionistas da Medeiros Holding, o parceiro silencioso que o salvara da falência 2 vezes. Elvira continuou seu desfile fúnebre de verdades, pegando outro papel. E este, o certificado de ações da Eletrônica Alvorada, o brinquedinho feminino que meu pai me deu. Hoje, ela se chama Conecta Corp. Seus olhos de águia fixaram-se nos de Roberto. Quando você, em sua genialidade, a adquiriu, você comprou com o meu dinheiro 49% das ações. Os outros 51% sempre permaneceram, através de uma teia de empresas e fundos, sob o meu controle. Eu nunca perdi o poder, Roberto. Eu apenas aluguei a cadeira do presidente para você. O rosto de Roberto contorceu-se numa máscara de fúria e humilhação. Ele se levantou de um salto, a cadeira tombando para trás com um estrondo que fez todos estremecerem. Isso é uma mentira, uma farsa. Você, uma velha amarga que passa os dias falando com plantas. Você não teria a capacidade que vocês, em sua arrogância, nunca se deram ao trabalho de procurar. A voz de Elvira finalmente se elevou, não em um grito, mas em uma onda de poder contido por 70 anos. Enquanto vocês se vangloriavam de seus jantares de negócios, eu jantava com relatórios anuais. Enquanto vocês me tratavam com a caridade humilhante de uma pensão, eu estava construindo, tijolo por tijolo, o império que vocês acreditavam ser seu. Cada expansão, cada aquisição, cada crise da qual vocês milagrosamente se salvaram. Fui eu. A Medeiros Holding não é sua, Heitor. Não é sua, Roberto. Ela é minha. Foi construída com a minha herança, a minha inteligência e, acima de tudo, a minha paciência. O silêncio agora era uma coisa física, uma pressão nos ouvidos. Beatriz chorava silenciosamente, o rímel caro escorrendo por seu rosto perfeito. Felipe, seu marido, apenas olhava para o vazio, o cérebro incapaz de processar a magnitude da derrocada. Em meio ao caos, apenas Lucas parecia entender. O choque em seu rosto dava lugar a um assombro reverente. Todas as conversas, todos os conselhos enigmáticos sobre paciência, sobre ecossistemas, sobre construir em vez de vender, tudo se encaixou. Ele não estava olhando para sua tia-avó. Estava olhando para a maior estrategista que já conhecera. Portanto, Elvira concluiu, sua voz voltando ao tom calmo e decidido. A partir de amanhã, a empresa passará por uma completa e necessária reestruturação. Ela precisa de uma liderança que valorize a sustentabilidade, não a ostentação. A ética, não a esperteza. Seu olhar, duro como diamante, encontrou o de Roberto. Roberto, seus serviços não são mais necessários. Sua gestão foi imprudente, seus bônus, abusivos, e sua arrogância, um passivo que não estou mais disposta a tolerar. Seu pacote de rescisão será o padrão do mercado. Nada mais. Roberto abriu e fechou a boca. Um peixe fora d'água, asfixiado pela verdade. Heitor, você será movido para um conselho consultivo honorário. Sua memória pode ser útil. Suas decisões, não mais. Então, seus olhos suavizaram ao se voltarem para Lucas, que a encarava como se visse uma aparição. E você, Lucas? Amanhã, às 9 da manhã, quero você na minha sala. A sala da presidência. Você não será um vice-presidente. Você será o novo CEO. Eu serei a presidente do conselho. Você tem o coração para cuidar das pessoas e a criatividade para construir o futuro. Eu tenho um mapa. Juntos, vamos colocar esta empresa na direção certa. Foi demais para Roberto. Você não pode! Ele gritou, a voz rouca de desespero. Eu sou um Medeiros. Eu sou o sangue desta empresa. Não, disse Elvira, e sua palavra final foi o golpe de misericórdia. O sangue desta empresa sou eu. Você era apenas o funcionário do mês. Com a dignidade de uma rainha, ela se levantou. Pela primeira vez, aos olhos de todos,
Sua pequena estatura parecia preencher toda a sala. Ela não era uma velhinha frágil. Era uma força da natureza. Elvira deu as costas para a mesa de destroços emocionais e caminhou lentamente para fora da sala. Seus passos firmes no assoalho de jacarandá foram os únicos sons. Cada um prego no caixão da antiga ordem. A porta se fechou atrás dela com um clique suave, mas definitivo, deixando para trás um silêncio povoado por fantasmas e uma família inteira afogada no legado silencioso de uma mulher que eles nunca conheceram. A justiça, por vezes, não chega com o barulho de uma espada, mas com o farfalhar silencioso de papéis que reescrevem a história. A saga de Elvira é um lembrete de que o poder mais duradouro não é aquele que se exibe, mas aquele que é pacientemente cultivado nas sombras da subestimação. Se esta jornada de uma vida inteira de estratégia e autoafirmação o cativou, deixe seu like para nos dizer que aprecia histórias como esta. Comente o que você faria se estivesse no lugar de Lucas. E, claro, inscreva-se no canal, pois há muitos outros legados silenciosos esperando para serem descobertos. Até a próxima!